Então, boa noite. Eu já conheço, novamente agradeço pela participação, pelo carinho. E pelos que eu não conheço, muito prazer em conhecê-los. Espero e desejo que todos estejamos ou fiquemos muito bem na noite de hoje. Hoje, o tema que nós vamos compartilhar um pouquinho de reflexão, como eu venho seguindo, é o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, foi proposto nessa casa por um senhor, na verdade, que estava na minha terceira palestra aqui na casa. E ele me falou assim: Jéssica, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei: à vontade. E ele falou assim: me foi intuído que você trabalhasse a obra de Emmanuel. Emmanuel? Não tinha mais fácil, não? Ok, então, desde este convite muito feliz ao meu coração, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais sobre os estudos das obras do Emmanuel, e desde então a gente selecionou o Pensamento e Vida para poder compartilhar aqui um pouquinho das nossas reflexões através de uma mensagem dele. Então hoje a mensagem que eu vou trazer é a mensagem que vai falar sobre cooperação. Então, eu não anotei o item dela, se eu não me engano, é a 3 ou a 4. Então, nós tivemos, né, algumas palestras anteriores falando sobre a introdução, capítulo 1, capítulo 2. Na verdade, são trechos, né? E agora a gente vai para a cooperação. Emmanuel vai trazer uma reflexão para nós falando o seguinte: a cooperação, ela é um processo, aqui eu vou estender, obviamente, né, o que ele traz no texto, que é o que está no meu mapinha mental aqui, e vou trazer também algumas questões para colaborar. Então, cooperar. Quando a gente pensa, né? Cooperação. O que vem à nossa cabeça? O que significa cooperar? Todos nós temos um conceito disso. Mas eu vou colocar, até conversando com meu esposo antes de vir para cá, falando: nossa, eu acho interessante, né? Oiê! A palavra cooperar. Aí ele falando assim: é fácil, né? E a gente vai pegar no sentido de um colaborador, de alguma coisa que vai somar na operação. Então é aquele que soma a operação. E Emmanuel vai trazer como sendo aquele que auxilia neste processo, de forma que é aquele que contribui independentemente, ele tem o seu papel ali dentro e ele vai colaborar, contribuir com aquele trabalho, sendo assim a obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. O que isso quer dizer? A gente vai auxiliar, a gente vai colaborar não só com aqueles que estão ao nosso lado. A gente começa a pensar que a gente vai extrair forças daqueles que estão à nossa frente, mas também em auxílio daqueles que estão advindo neste caminho. Todos nós aqui passamos por diversas experiências. E a gente adquiriu algum conhecimento. E esse nosso conhecimento adquirido, ele pode auxiliar outras pessoas. Basta que nós nos coloquemos à disposição de tal. E Emmanuel, no item cooperação, ele vai trazer justamente isso. Que aquele cooperador de boa vontade, de coração aberto, ele é muito precioso. Porque ele entrega aquilo que ele carrega dentro de si. Ele vai iniciar o texto falando que nós, fazendo parte de um cargo, de uma atividade, isso não garante para nós que nós estejamos prontos. Ou seja, vou dar exemplos. A pessoa que resolveu dar força a esse movimento nessa casa. O fato dela estar neste posto, só por falar assim, a dirigente da casa, não a coloca numa posição maior ou menor que ninguém. Mas ela tem uma função, um encargo neste processo. E assim, dentro desse encargo, a gente vai aprendendo, aperfeiçoando. Ela vai aprender muita coisa nesse caminho. Mas o que vai ser importante? A boa vontade. Por que a boa vontade ela é tão importante? Porque a gente não nasce pronto.
Por que eu estou trabalhando puxando dessa forma? Porque todos nós aqui temos habilidades que já adquirimos. Mas, às vezes, a gente é convidado a fazer parte de um trabalho que, às vezes, a gente pensa assim, mas eu não tenho os atributos para tanto. Como é que eu vou colaborar num processo onde eu não sei fazer isso, Jéssica? Me chamaram para fazer parte de uma atividade X lá no centro, mas eu não sei. E o que a proposta é, a colaboração, ela vem muito alinhada à boa vontade. Se eu me dedico a esse processo, as coisas vão acontecer. Então eu fui convidada a estar aqui. O que vai me caber agora? Me preparar para tal. Quando o senhorzinho chegou para mim, nossa, eu esqueci completamente o nome dele agora, gente. Quando ele chegou para mim e falou sobre, Jéssica, trabalha essas obras, meu Deus, mas será que vai dar certo? Opa, cooperação. Então eu vou cooperar dentro desse trabalho, dessa atividade que me cabe. Aqui o que facilita muito é, Emmanuel traz o roteiro. O que a gente vem fazer aqui eu vou só expressar aquilo que ele já trouxe. Então, quando nós viemos participar de uma casa, de um ambiente de estudo, de um ambiente de trabalho, muitos aqui, pessoal, vão auxiliar vocês, encarnados ou desencarnados. Jéssica, a gente pode extrapolar um pouquinho mais para outros ambientes também, além da casa espírita? Com toda certeza. A gente pode colocar, então, dentro do nicho familiar. A mãe, ela com boa vontade e dedicação, ela cria os seus filhos. Um pai, uma filha que auxilia, né, os seus genitores. Dentro do nosso ambiente de trabalho, essa colaboração e essa cooperação também é importante? Alguém acredita que sim? Eu acredito também. Então, dentro desse processo, o que acontece? Eu estou ali dentro do meu ambiente, e ali dentro, a minha função é bem específica. Mas dentro daquela minha missão, da minha ação específica, eu posso fazer outras coisas que colaborem com outras pessoas ali também? Sim. Basta o quê? Basta o quê? Boa vontade, o querer. Se eu quero, eu me coloco proativa a este processo. A mesma coisa eu vou trazer aqui agora para o Divino Mestre Jesus. Todos podemos ser instrumentos do Divino Mestre? Sim ou não? Sim. Basta o quê? Boa vontade, dedicação. Só que agora Emmanuel vai trazer alguns outros pontinhos também, que é o fato da gente ter um cargo não nos coloca aptos, mas a boa vontade de executar ele nos coloca dispostos a melhorar. Isso vai trabalhar com uma coisinha. Para eu melhorar em algo, eu preciso de ter o quê? Disciplina. Eu vou ter que ter disciplina naquele processo. E ele fala sobre isso. Então, quando eu estou dentro de uma atividade, aquela atividade ela me propõe uma disciplina diferente. Até então, quando eu não estou dentro de uma atividade, eu às vezes não tenho aquela disciplina na minha vida. Mas quando nós fazemos parte de uma atividade, aquilo me cobra uma disciplina. Volto à questão. Posso extrapolar para qualquer área. Para maternidade, paternidade, família, trabalho, a ação na casa espírita, a atuação em um posto de auxílio, qualquer atividade. Eu preciso de ter disciplina. Eu sei que às 7 horas da noite a gente vai ter aqui as atividades no centro. Os trabalhadores chegam bem antes. Então o que acontece? Isso é a disciplina. Não adianta eu marcar um compromisso na terça-feira, 7h30. Por quê? Se eu sou um trabalhador da casa, eu vou estar aqui. Então, isso, ela coloca do nosso lado um segundo ponto, que é, a gente falou da vontade, né? Essa disciplina, ela vai carregar a vontade de fazer algo melhor, ela vai carregar disciplina, mas ela vai carregar consigo também o que a gente pode chamar de vigilância. A vigilância, na visão de vocês, eu falei isso lá no Forças, quinta-feira passada, né? Que a palestra foi sobre pensamento e vigilância. Para vocês, a vigilância é algo difícil, ruim, ou é algo bom? Quem acha que vigilância é difícil? Todo mundo acha que vigilância é fácil. Gostei de ver. É difícil, mas é bom. Aí essa é a minha segunda pergunta. Se é fácil, então, né? É difícil. Algumas pessoas acham que não. Então, é fácil, então, né? Muito fácil ser vigilante. É um exercício. Porque aqui a gente vai entrar no segundo processo. É bom ou não? Vigilância é muito bom.
Só que agora eu vou apresentar para vocês uma nova visão de vigilância que eu acho que vai ser bem interessante, que é a vigilância, gente, vamos levar ela como uma grande amiga, porque a gente leva a vigilância como se fosse aquele cachorro bravo querendo pegar a gente atrás, né? Como se fosse uma coisa que a gente tem que, meu Deus, eu tenho que correr, eu tenho que dar certo, porque se eu parar o cachorro me morde, né? E aquela história, se eu andar do lado da vigilância como uma grande amiga, a vigilância sendo um passo importante para mim, dentro daquele processo de que ela vai me auxiliar a fazer o quê? A chegar onde eu quero estar. Se eu quero cooperar, eu vou vigiar os meus pensamentos. O que é vigiar o pensamento? Quando o pensamentinho vier ali, sendo intrusivo, aquele pensamento vier ali para contaminar os outros, você fala, peraí, isso não faz morada no meu coração. Isso não faz sentido de onde eu quero chegar. Isso não faz sentido da cooperação que eu devo fazer. Volta a questão. Sempre que eu falo de cooperação, peguem essa ideia e extrapolem ela para a atividade mais difícil que vocês estão passando na vida hoje, então. Dá para fazer para qualquer área, Jéssica? Dá. Mas vamos colocar, então, nesse ponto, para que a palestra tenha uma dinâmica muito mais profunda em cada um. Pega o item cooperação e coloquem no ponto mais desafiador da vida de cada um agora. Jéssica, encontrei. O meu ponto é X. Agora pensa, aonde eu posso cooperar? Aonde eu posso melhorar a minha conduta para que esse ponto dê certo? Quando eu coopero, eu estou num sentido, num objetivo em comum com aquela outra pessoa. Ah, Jéssica, no trabalho. Eu tenho sentido no trabalho, eu tenho um porquê trabalhar. Aí eu falo assim, ah, Jéssica, mas eu já faço o meu serviço. Lembra da proatividade? Lembra dos pensamentos que a nossa amiga vai ajudar e falar assim, aquele pensamento não faz bem para você, larga. Então, o que acontece? Quando eu paro e penso, ah, Jéssica, no casamento, o maior conflito, como eu posso cooperar? Como eu posso fazer diferente? E a gente vai entrar no outro ponto aqui, que é a colaboração. A colaboração, ela anda de mãos dadas com a cooperação? Sim. Por quê? Então, qual a diferença? Um, eu estou operando em conjunto. E o outro, eu estou trabalhando no mesmo propósito objetivo. Dependendo da situação, eu posso ser colaborativa com alguém. Realizar o mesmo intuito, realizar o mesmo passo. Então, assim, a gente se juntou aqui na casa para auxiliar os companheiros. Eu estou colaborando com cada um. Mas existe a cooperação de cada pessoa, de cada membro. O médium que está ali cooperando com vocês, as pessoas que recepcionaram, elas têm a colaboração do plano espiritual. Nós todos temos essa colaboração. Então, quando eu entendo que eu tenho colaboração do plano espiritual e não estou sozinha, aquilo que era muito desafiador para mim, passa a ter um peso um pouquinho diferente. Todo mundo está conseguindo ir junto ou em algum pontinho aqui falou, peraí, Jéssica, vamos voltar aqui a um cenário. Jéssica, coloca na prática para que eu possa entender. Eu quero melhorar a minha relação com as outras pessoas, em cunho profissional, em familiar, social. O que eu posso fazer? Primeiro ponto, boa vontade. Eu desejo que as coisas deem certo. Segundo ponto, eu vou pedir o quê? Auxílio. E a gente vai ser auxiliado. Se eu verdadeiramente quero que as coisas deem certo, eu vou alinhar a minha fonte, a minha mente à fonte. E a fonte de luz que a gente tem. Não é um acaso que eu gosto bastante dessa casa, né? E o nome dela, para mim, é muito revigorante, reenergizante. Por quê? Fonte de luz. Esse fato, o fato de religião, gente, significa religare. Então, eu ligar novamente a. Então, eu ligar a minha força a. Quando nós viemos aqui na casa, o que a gente está fazendo? É como se a gente estivesse pegando a nossa tomadinha ali que está puxada, né? Desculpa, o nosso cabo que está puxado da tomada. E a gente vai fazer o quê? Ligar na tomada de novo. Eu vou me conectar à fonte de luz. Para quê? Para que eu possa exercer a minha atividade enquanto indivíduo no mundo. Enquanto pessoa, eu vou mudar a mim mesmo? Sim.
E quando acontecer isso, eu vou colaborar com as pessoas em torno. Então eu estou cooperando comigo e com o mundo. Então, quando a gente religa o nosso cabinho, que pelo dia a dia a gente vai se afastando da tomada, afastando. O que acontece? O cabo ele tem um comprimento. Se eu me afasto, o cabo solta da tomada. Quando eu venho aqui à terça-feira, eu me conecto novamente. Eu tenho força para poder superar aqueles desafios. E todos nós aqui viemos para buscar um tratamento, para buscar um processo de cura, etc. Primeiro ponto que a gente vai ter que entender é: eu estou religando a fonte. E quando eu religo a fonte, vocês concordam comigo que ela transmite algo dentro de mim também? Não é algo passivo no aspecto que eu vou só receber e vai estar aqui só. Não, vai começar a ser transmitido algo por mim. Novamente a gente coopera. Como assim, Jéssica? Vocês vieram aqui na casa e se conectaram, certo? Vocês vão sair energizados, fortalecidos. E vocês vão voltar para o ambiente onde vocês vieram. Aí eu pergunto: o que vocês estão levando no coração? O que a gente está levando? A gente está levando essa fonte que a gente absorveu aqui? Tem como a gente permanecer forte em casa? Sim ou não? Tem, né? Quanto mais eu vou cooperando, pessoal, mais longo vai ficando esse cabo de conexão também. É como se eu ganhasse extensão. É como se eu começasse a estender esse contato com o divino. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que vocês estejam, vocês estão levando Deus. No momento que vocês quiserem colaborar com alguém, peçam auxílio a Ele. Fala: Senhor, eu sei que ainda pequenininho como sou, desejo auxiliar e contribuir. Me ajuda. Ainda que eu não entenda como que vai acontecer. Mas me usa. Mesmo que em silêncio. O Emmanuel vai falar nesse texto que essa vontade de auxiliar, ele fala que o colaborador, ele tem que ter esse coração desejoso desse auxílio. Vou contar uma história para vocês que eu achei muito legal, que é do Chico. Chico, ele atendia várias pessoas. E em certa situação, ele chamou duas senhoras e falou para as senhoras assim: vocês poderiam fazer um favor? Todos os dias vocês poderiam vir aqui para me dar um passe? Aí eu pergunto para vocês: onde o cabedal do Chico estava? E ele solicitou um passe para duas senhoras. E elas ficaram tão felizes, porque elas se sentiram que estavam colaborando com ele, né? E elas ficaram tão animadas e tão felizes, e aí certa vez alguém questionou o Chico: Chico, mas por que você chama essas duas senhoras todos os dias para te dar o passe? E ele: meu filho, é porque elas precisam tanto de um passe, mas se eu falasse para elas que o passe era para elas, elas não teriam comprometimento de vir todos os dias. Como o passe é para mim, elas se comprometeram a me auxiliar. Mas quem que recebeu o passe no final das contas? Eram as duas senhoras que se comprometeram em auxiliar. Elas queriam de todo o coração colaborar com o Chico. E o Chico, na grandeza que ele tinha, não falava nadinha, ele não contava. Mas era ele quem dava os passes nas senhoras. Viu que o trabalho desperta em nós essa força moral de exercer o bem, ainda que a outra pessoa desconheça essa grandeza. Ainda que a outra pessoa nem sequer agradeça. E ainda que ela ache que está fazendo mais do que realmente recebendo. Não importa. Porque a fonte do Chico era ligada em Deus. Então, ainda que ele se estendesse um pouquinho além das atividades que ele fazia ali habitualmente, ele estava conectado. E às vezes ele saía do habitual dele para fazer o bem. Então, quando a gente volta para o nosso cenário íntimo, quem são as pessoas que a gente dá passe? Que as pessoas nem sabem. Quem de
de nós aqui tem a certeza de que a gente é luz no ambiente que a gente está? Jéssica, minha luz está apagada. Então vamos acender. A minha já apagou, já acendeu tantas vezes também. Eu carrego velinha, gente, ainda. Tô moda antiga, eu carrego vela. Se um ventinho às vezes só assim, apaga a luz. Aí o que eu fiz? Sabendo que eu carregava uma velinha e a luz apagava, eu fiz o quê? Comecei a trabalhar em várias atividades. Aí o que eu comecei a carregar? Um castiçal de vela. Tem um monte de vela aqui em torno agora. Turururu. Aí se a tempestade bate e apaga algumas, dá nada não. Tem outras que ficam acesas. Jéssica apagou tudo. Foi um toró dessa vez, minha filha. Então agora eu vou voltar para as atividades ali que eu estava, porque eu coopero e eu recebo essa colaboração, né? E a minha colega do lado vai fazer assim, nossa, tem uma velhinha apagada aqui, deixa eu acender. Vai iluminar meu caminho de novo. A outra vai olhar e falar, opa, tá apagada aqui também, deixa eu acender. E assim vai. Essa é a luz divina que a gente carrega. A gente tem uma vela interior. Jéssica, se apagar, a gente acende. O importante é a gente não desistir. O importante é a gente saber onde a gente busca auxílio e socorro. É importante saber que aqui existem pessoas que estão acendendo a velinha de cada um de nós. Mas importantíssimo também é saber que a gente vai sair daqui, vai chegar lá fora e vai poder acender a velinha do outro. E vai poder pedir socorro. E vai poder pedir auxílio. E vai chegar um momento que a nossa luz vai brilhar tanto. E essa conexão com o divino vai ser tão grande que é o que Jesus tem com Deus. A conexão de Jesus com o Pai maior, ela é uma conexão que não se interrompe. Eu queria usar uma analogia aqui que a gente possa captar, mas nenhuma analogia se iguala a essa conexão. Porque até mesmo o sol, que todo dia está aqui, às vezes tem nuvem. Jesus e Deus não tem nuvem. É uma conexão tão forte que nada abala. E eu falo para vocês, com o maior desejo do mundo, que o desejo, a busca dessa nossa melhoria é isso. É que nós tenhamos essa conexão. E eu desejo verdadeiramente a vocês que a cada instante que vocês respirem, a cada instante que vocês aqui vierem, que vocês se lembrem dessa chama divina que existe em cada um. Desse amor que busca ser refletido em vocês. E que ainda que a gente não receba o agradecimento, assim como o sol que ilumina e nem sempre a gente agradece ele, às vezes a gente reclama dele, né? Porque está quente. Mas a gente tem que olhar e falar, Senhor, obrigada. Porque o Senhor dentro de mim acendeu uma chama. E eu quero, desejoso que estou, contribuir com o Senhor para aqueles que vieram ao meu encontro. Assim como também agradecer aqueles que também acenderam a minha velinha. Na noite de hoje, eu desejo um excelente tratamento para vocês. E que essa luz do Mestre preencha, aqueça os coraçõezinhos de cada um. Fortaleça muito bem esses laços. E que vocês tenham a certeza de que, enquanto filhos de Deus que somos, nós colaboramos muito, nós cooperamos muito, ainda que a gente nem saiba como e quando vai acontecer. Muito obrigado, meus irmãos, pela cooperação e a colaboração de vocês com a minha palestra. Por cada sorriso, por cada olhar. Muito obrigada. Porque se essa palestra foi aqui dada a nós, foi para que eu também pudesse receber de vocês esses belos sorrisos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.